Boa tarde, expert, muito boa tarde. Hoje nós estamos aqui com um grande amigo e grande advogado da área trabalhista, Dr. Paulo Corrales. Boa tarde, meu amigo. Como é que você tá? Meu amigo Cara, perito Nixon. a minha honra te receber Estamos juntos nessa. e você ter aceitado participar desse podcast, né? Falar um pouquinho sobre a sua trajetória, falar um pouquinho do Paulo Corrales Advocacia, né? Falar o que você tem para oferecer, para agregar para o trabalhador, para o empresário, ou para os advogados novos, né? Que estão vindo aí, recém-formados, né? Como chegar no sucesso que você tem hoje na área do direito, né? Então, para mim é uma honra poder ouvir você nesse tempo aqui que nós temos aqui nesse podcast. Obrigado Maravilha, meu. por ter vindo lá A do honra é Mato minha. Grosso do Sul, 1.200 quilômetros até São Paulo, meu amigo. Pula essa parte. E é isso aí, fala um pouquinho para nós aí sobre o Paulo Corrales, quando começou, pra gente esquentar a nossa voz aí, né? E a gente começar, que tem uma bateria de perguntas. Antes de iniciar, eu pedi pros seguidores, para alguns colegas, mandar as dúvidas que eles tinham, para poder perguntar para você, que muitas das vezes, para a gente consultar um advogado tem um custo, né? E hoje a gente tem a oportunidade de consultar o advogado sem custo nenhum aí. Você vai dar como cortesia para nós essa consultoria. Então, tenho diversas perguntas aqui que eu vou trazer para vocês ao longo do nosso bate-papo. Maravilha, Nixon. A Paulo Corrales, né, que é o meu nome, começou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a gente já atua há mais de 14 anos como advogado. A especialidade que a gente possui é direito do trabalho, que é trabalhista. E às vezes as pessoas falam, poxa, mas então você só é trabalhista e não é os demais. Não, o advogado, para ele ser especialista em trabalhista, ele tem que entender todas as demais áreas, com exceção da criminal e tributário. Ou seja, tudo que é relacionado a consumidor, por exemplo, qualquer coisa que envolve consumidor, empresa, tudo que é relacionado à parte civil, o cara quer fazer um contrato, ou o cara precisa contratar um advogado para executar um cheque, para cobrar um cheque, para cobrar uma promissória, ou para rever um contrato e por aí vai. Isso tudo a gente faz, porque você não consegue se tornar um especialista em direito do trabalho sem ser um advogado bom nessas outras áreas. É consequência de uma especialização. É como, vou te dar um exemplo. Você pega ali um neurocirurgião, né? Ele é especialista em cabeça lá, cérebro. Mas isso, para ele ser especialista nisso, ele precisou entender de todas as partes do corpo humano. Ele foi um clínico geral antes de ser um neurocirurgião. Então, eu sempre gosto de colocar esse esclarecimento para que os seguidores, né, e as demais pessoas que assistem possam ter essa compreensão e também fazer perguntas relacionadas às outras áreas. Inclusive, eu trabalhei na Defensoria Pública por mais de 2 anos na minha formação, Caramba. por concurso. Depois que você se formou, você foi Não, pra... antes de antes de formar. Foi um formar. concurso de estágio que foi criminalista. Eu só deixei de ser, só não fui para essa área porque a gente cuidou de alguns casos lá que os meus princípios não correspondiam com aquilo. Eu não poderia ser um advogado criminalista que aceitasse alguns casos e rejeitasse outros. Portanto, decidi não atuar, mas eu sou muito bom se eu tivesse que atuar em criminalista, decorrente desse exercício da minha função na Defensoria Pública lá de Mato Grosso do Sul. A gente cuidava todos os recursos lá criminalistas e por mais de 2 anos foi assim. E esses 2 anos lá na Defensoria Pública foi de grande valia para Uma você grande bagagem. ser esse grande advogado que é hoje, né? Teve um bom início, então. Teve. Na verdade, a gente, para se tornar um bom profissional, a gente tem que entender de tudo, né? Todo advogado, ele não começa... Eu não vou falar... Eu falo todo advogado que está em crescimento, né? E para você crescer, você precisa de um começo. Você precisa saber como funciona tudo. Então, quando eu tive meu primeiro escritório, era uma sala simples, eu mesmo fazia a limpeza do escritório, eu mesmo fiz a pintura do escritório, e ali eu mesmo fazia o atendimento dos clientes, eu mesmo atendia o telefone, e isso foi no início, né? E depois você vai
tendo capacidade de contratar pessoas para te ajudar, expandir. Eu vou falar depois sobre hoje os nossos projetos, as nossas unidades, que envolvem Mato Grosso do Sul, Fortaleza, Alphaville, São Paulo, Ribeirão Preto e outras regiões do Brasil que a gente está fazendo parcerias e expandindo, inclusive não só para o direito trabalhista, o direito militar, que o meu parceiro vai vir com isso, Marcelo Almeida, e então a gente está buscando todas as formas para atender melhor os clientes, buscando todas as dores que os clientes têm, porque quando você vive no Brasil, você é alvo de alguma coisa. Se você parou seu carro errado ali, você já é alvo de uma multa. Se você não registrou o funcionário, você é alvo de uma ação trabalhista. Qualquer coisa que você faça, você é alvo de algo. Então, as pessoas precisam saber do que afinal posso ser alvo nessa vida, né? Então, quando você tem essa consciência e quando você tem um advogado ou um escritório de advocacia que te blinda para esse tipo de situações, a vida se torna um pouco mais leve. É como se você tivesse um seguro, sabe? Você compra um carro e você contrata um seguro e quando você bate, aquilo te salva a vida, sim. sabe, cara? Então, é mais ou menos isso. A gente tem que ter essa consciência da vida. Ela é assim mesmo. São vários os fatores, né? Eu acho que hoje é muito abertamente falado sobre divórcio, por exemplo, sobre inventários, falecimento. A gente não quer que isso aconteça, por exemplo, com ninguém, mas fato é que acontece. E quando acontece, quem que acaba sendo profissional que cuida disso tudo? Sempre é o advogado. O advogado acaba exercendo o papel de um psicólogo, porque ele precisa entender o que está acontecendo por trás daquele pedido. A gente precisa pesar na balança todos os fatores e circunstâncias para que quando a gente apresenta para o juiz um pedido, precisa estar o mais pontual, mais esclarecido e o mais humano possível. Porque se você pegar ali o lado, você for um advogado ali muito ranzinzo, você atrasa tudo. Atrasa o seu cliente, atrasa a sua vida para receber honorário e atrasa a justiça. Aí o processo se torna eterno. Coisa de 10 anos. E é o que nenhum cliente quer e nenhum advogado quer, porque demora para receber os honorários, né? Exatamente. Bacana. Mas vamos falar um pouquinho, Paulo, na sua área de especialização, né? Sua área de expertise, que você tem um maior know-how, né? Que é a área trabalhista. Que o seu sucesso hoje, como advogado, é a maior parte da trabalhista, vamos dizer assim. Que a sua área de atuação maior é a trabalhista. O carro forte, o ticket alto, né, que a gente fala, vem da área trabalhista. Porque a gente está falando de resultados acima de 1 milhão, né? E até onde eu sei, resultados assim sempre vêm de especializações. Por exemplo, um advogado criminalista bom em tribunal do júri, ele com certeza cobra um valor alto. Tribunal de júri, homicídio, tudo mais. Um advogado bom tributarista que resgata crédito para as grandes empresas, ele recebe também um alto valor de honorário. E o trabalhista, ele se destaca cuidando de situações peculiares, específicas. E aí tem toda a estratégia. Por exemplo, essa logo aqui, ela não é a logo atual, mas eu fiz questão de deixar ela hoje aqui porque ela tem referência a uma parte da história da minha vida. E quem me ajudou a fazer isso foi um rapaz lá da minha cidade. Ele deu a ideia de colocar um xadrez, né? Um cavalo xadrez. Sim. E no começo até eu não gostei. Falei, cavalo xadrez? Mas aí fez todo sentido. A ideia é de um jogo de xadrez, né? Exige estratégia, você não pode ter muita emoção envolvida, você tem que ser pontual e saber o que você está fazendo. Então, todo o processo, especialmente trabalhista, ele é um jogo de xadrez. Eu não sei se você já participou de alguma audiência de instrução como perito, Nixon. Sim, já foi convocado? Nunca fui presencialmente pro juiz, nunca precisou. Meus laudos sempre foram bem elucidados. Bem elucidados, que bom, cara. Isso é importante. Então, quando a gente participa de audiência de instrução, é tomar lá da cá, sim, tomar lá da cá. É muito rápido. Se não tiver pronto, preparado... Não, se você não saber as perguntas suas e especialmente o que o seu colega pode fazer, especialmente para o seu cliente, é igual, você já viu o filme? Quando tem lá o júri, e aí vem o advogado, aí fica um torcendo pro outro chamar a testemunha lá, e o outro fala assim, será que ele vai chamar? Então,
É mais ou menos assim, existe toda uma estratégia. Quem cai nessa briga sem saber o que está fazendo, naturalmente vai perder o caso, vai passar vergonha na audiência e vai ter um inimigo chamado cliente. Isso é fato, cara. Paulo, que legal. Então, vindo da área trabalhista, vamos falar um pouquinho sobre a área trabalhista e, se você puder, responder algumas perguntas que o pessoal fez para mim, deixou para nós aqui. A primeira pergunta eu até gravei aqui. A primeira pergunta é o seguinte: doutor, eu sou funcionário da empresa, sou PJ, porém eu tenho e-mail corporativo, tenho horário para entrar, para sair e faço horário de almoço. Eu tenho, só recebo como pessoa jurídica, mas eu tenho todas as atribuições de uma pessoa CLT. Eu tenho algum direito em cima disso aí? Olha só, isso aí, Nixon, é o famoso caso que está havendo muito no Brasil, que é pejotização. O que é isso? A empresa tem vários funcionários, colaboradores. Para ela não registrar, ou seja, anotar a carteira de trabalho, para não pagar 13º, férias e os encargos trabalhistas, ela obriga o funcionário a constituir uma MEI, uma pessoa jurídica, o que facilmente é feito através do contador. Sim, hoje em dia tá A fácil. abertura, né, de uma pessoa jurídica é muito fácil e ele fica, o empresário, na ilusão de achar que isso não vai gerar nenhum problema, né? E o que acontece na prática? As pessoas, elas acham que o problema trabalhista vai acontecer rápido, e não é. É sempre depois de 5 anos de trabalho. Essa é a média estimativa. Então, esse tipo de colaborador, ele não é uma pessoa jurídica. E o juiz, tranquilamente, ele tem descaracterizado situações como essa e reconhecendo o vínculo trabalhista, ou seja, esse tipo de trabalhador ele tem direito aos encargos normais trabalhistas, ou seja, férias, 13º, aviso prévio, fundo de garantia, horas extras, que é muito caro, né? Então, doutor, se uma pessoa contratada PJ, como PJ, que conseguir provar procurar um advogado como doutor e conseguir mostrar que tem e-mail corporativo, que entra das 7 às 5, que faz hora de almoço, consegue reverter isso aí como se fosse um regime de CLT e pegar todos os direitos trabalhistas? Consegue reverter com facilidade. Existe uma coisa chamada jurisprudência. O que são jurisprudências? São decisões que acontecem no país. Então, ou seja São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, qualquer região do país, existe esse entendimento de que existe a configuração do vínculo de empregatício, ou seja, esse trabalhador é funcionário, portanto, ele tem direito a todos os encargos. Isso custa caro. Tá? Que legal, que notícia interessante para quem está sendo contratado, né, como PJ, e para quem é empresário. Você que é empresário, que está contratando pessoa jurídica e tem esses itens que a gente vai comentar agora, que tem horário para entrar, para sair, tem e-mail corporativo, 1 hora de almoço e algo mais que configura em regime CLT, o doutor vai falar que risco você está correndo como empresário em contratar dessa forma. Doutor, nos ajude agora, um toma lá da cá, para quem é empresário e está fazendo contratação como PJ. Já vou aproveitar essa mesma pergunta para elucidar e esclarecer para os empresários, porque às vezes você acha que está economizando, mas está fazendo uma bola de neve. Né, que daqui a alguns anos isso aí vai ficar para um empresário de pequeno, médio porte, vai virar uma bola de neve. Na verdade, o Ministério do Trabalho é quem deveria fiscalizar esse tipo de situação nas empresas. E, infelizmente, não há efetivo suficiente, não há servidores, portanto, não há essa fiscalização. E aí, como não há fiscalização, não existe nada, o empresário, ele lida com aquilo normalmente, a contabilidade, o contador falou que pode, então ele vai, né? Ele não vê nenhum problema nisso. Acontece que todo empresário, por que ele vira empresário, Nixon? Porque alguém quer ser empresário no Brasil. Para ter uma vida melhor, para ganhar mais, para comprar um carro, uma casa. Porque você, como funcionário, você tem um limite de ganho, né? Sim. O empresário não. O empresário ele tem um mar de oportunidades. Então, as pessoas viram empresário na intenção de crescer. E nessa intenção, se ele não toma esses cuidados,
naturalmente, ele tendo um crescimento, por exemplo, eu vi muito caso assim, a pessoa começa e não tem nada, ela contrata lá os primos, parente e começa. Depois, a coisa começa a rodar, eles contratam 1 ou 2 funcionários. Aí a coisa começa a ficar melhor, contrata 5, 10. E aí ele não se atenta a alguns detalhes. E o que que acontece? Aí que tá o pulo do gato. Ele começa a trocar de carro, começa a trocar de casa. E quem troca de carro faz o quê? Deixa guardado em casa? Não. Naturalmente ele anda e se expõe. E nós, infelizmente, ainda somos bem previsíveis quanto a isso. Então, eu vi muito questões inflamadas, porque o funcionário via aquele patrão trocando de carro, vivendo uma vida melhor, e os funcionários não. E isso era um gatilho, Nixon, para eles buscarem o direito deles assim que saísse da empresa. E assim, eu vi empresário assim levar uma pancada assim de 5, 10, 15, 20 ações trabalhistas, pequenos empresários, tá? E quebrar tudo, perder tudo, porque a Justiça do Trabalho é muito efetiva. A Justiça do Trabalho, ela busca tudo. Então a pessoa pode ter lá uma pessoa jurídica, mas depois vai atingir a pessoa física. E aí ele fala, não, mas está todo o nome da esposa. Vai para o nome da esposa também. Nossa. Isso vai, assim, arrastar até o fim. Eu tenho um caso de um empresário que ele contratou um corretor. Não trabalhou por muito tempo. Não trabalhou mais que 1 ano, Nixon. Escuta esse caso. Esse corretor, ele ganhava, acho que 2.000 e pouco por mês. Uma coisa assim. E aí tiveram uma discussão lá, ele saiu e tá tudo bem, passou o tempo. Um dia chegou a notificação da ação trabalhista. E eu não sei quem, se foi algum funcionário ou se ele mesmo não deu importância, ele recebeu a notificação e não anotou a data da audiência. O que aconteceu? O juiz considerou como tudo verdade que aquele funcionário estava pedindo. Sabe quanto custou esse processo? 700 mil reais. 700 mil reais. 700 mil reais. Eu fiquei sabendo que o código da OAB não permite a gente divulgar o nomes nem dados do processo. Mas esse processo é público. Pode pesquisar em Google que você vai achar alguns casos semelhantes. O que eu quero dizer com isso? É para provar que isso não é uma coisa que eu estou criando ou inventando. Isso acontece e acontece toda hora, todo dia. Eu tive que lutar para fazer um acordo de 400 mil reais nesse caso, para diminuir o peso para esse empresário. E assim, é preocupante, porque pensa só, você receber uma notícia que você tem que pagar 500 mil, Nixon. Coração do cara acelera. Ainda mais se é um valor que você acha injusto, que você não concorda com aquilo, né? Por mais que ele tenha um pequeno direito e por conta de uma falha, de não acreditar na justiça, de achar que não ia dar em nada, o reclamante, o ex-funcionário conseguiu retirar tudo. Né? Tudo que ele pleiteou, ele conseguiu extrair pelo juiz. Né? E assim, esse funcionário não tinha direito a esse valor. Eu olhei o processo. Talvez ele tinha direito a uns 50, 100 mil no máximo. Mas a coisa inflama porque existem multas, juros, correção e todos os encargos ali processuais, inclusive honorários sucumbenciais. Então, todo mundo está suscetível a isso. Qualquer negócio que você tenha no Brasil, você precisa estar ciente das consequências do seu segmento. Qual que é a dica que eu dou, aproveitando? O empresário ele precisa saber qual é o segmento que ele atua. Por exemplo, ele atua com... Eu trago sempre esse exemplo que é mais fácil, que eu vejo todo mundo montar e fechar, que é lava rápido, lava jato. Lá no meu estado, o pessoal monta muito lava rápido e fecha, porque quem geralmente vai montar esse tipo de negócio é o cara que antes trabalhava como ajudante, como qualquer outra coisa. E aí ele monta. E ele não avalia, por exemplo, quantos funcionários vai precisar, como ele tem que pagar essas pessoas. E aí ele quebra, né? E isso, eu tô só pegando esse exemplo, como tem vários outros. Então a dica que eu dou para os empresários é avalie qual segmento você atua. Dentro desse segmento, pesquise os riscos que aquilo te oferece. Riscos de acidente de trabalho. O meu funcionário pode se lesionar por alguma questão? Uma pergunta, porque acidente de trabalho é mais caro, né, no Brasil. Tá, eliminou essa pergunta ou achou essa pergunta? Contrate um advogado, um perito, como por exemplo, você atua na perícia, né?
Outro risco que é muito caro na justiça, horas extras. Horas extras é tão caro tanto quanto um acidente de trabalho. É pouco falado, mas horas extras representam um cargo enorme. Tem processo que é mais de R$ 1 milhão só de hora extra. Porque de acordo com o salário da pessoa, se ele está ganhando ali um valor muito alto de salário e ele faz horas extras, naturalmente os reflexos disso é muito alto. Então essa é a dica, avalie qual é o segmento que você atua, avalie quais são os riscos desse segmento, contrate as pessoas habilitadas para te dar um parecer ou uma consultoria e então elimine esses riscos. Inclusive você vai poder saber qual é o custo disso tudo, né? Porque não é igual uma conta de padaria que você coloca ali qual é o custo do meu produto e qual é o custo da venda. Não é. No meio do caminho você tem que avaliar muitas outras questões. Tem diversos outros fatores, né? Doutor, aqui tem uma pergunta bem engraçada. Eu tô até rindo aqui. Eu agredi um funcionário na empresa porque ele me provocou inicialmente. Ele que me provocou. E fui demitido por justa causa. Consigo reverter? Consigo reverter e foi justo. Ele tá falando que não foi justo, não acha justo porque ele agrediu porque o outro funcionário provocou ele. O patrão agrediu o funcionário? Não. Pelo que eu entendi aqui, um funcionário agrediu o outro funcionário. Certo. E o que agrediu foi mandado embora por justa causa. Mas ele agrediu porque o outro provocou. O outro provocou. Perfeito. Entendeu? Olha, a justa causa é um tema que tem sido bem avaliado pelos nossos tribunais. Tem sido muito difícil reverter pedidos de reversão de demissão por esse tipo de conduta. Hoje em dia, existe os juízes e os tribunais estão migrando para o entendimento de que qualquer conduta inadequada, qualquer comportamento inadequado, ele merece justa causa. Tem casos simples que a gente presenciou junto, que eu trabalhei inclusive junto, que o funcionário, ele tentou xingar. Ele não chegou a xingar. A empresa demitiu por justa causa e os tribunais não reverteram. Xingou, agrediu, desobediência. Hoje está tendo muito celular, tá? Hoje nós estamos tendo muitos problemas com celular e muitas demissões por justa causa por conta de celular. Nossa, doutor. Muitas Porque mesmo. hoje em dia, praticamente, o celular hoje em dia faz parte do corpo da pessoa, vamos dizer assim. É difícil as pessoas ficarem sem celular. E empresas, grandes fábricas, outros segmentos, tem umas que não deixam utilizar celular. Então, se o funcionário ele descumprir regras, ele pode ser demitido por justa causa? Sim, o celular tem sido um dos fatores que tem gerado muita demissão por justa causa por vários motivos. Eu vou exemplificar 2. Dependendo da atividade do trabalhador, se é uma atividade muito técnica, se é uma atividade que exige cuidado, atenção, o manuseio no celular, ele tira a atenção da pessoa. Sim. A partir do momento que tira a atenção, você pensa um operador de retroescavadeira e ele sem querer vai ver o TikTok da vida. Sim. Ele pode causar um desastre, ele pode matar pessoas, ele pode fazer um monte de coisa. Então, dependendo da situação que é utilizado o celular, esse trabalhador vai ser demitido por justa causa. Esse é um exemplo. O outro exemplo, o celular tem causado distrações, e essas distrações fazem com que as pessoas não exerçam seu trabalho de acordo. Sim. Então, você pega lá um balconista, um vendedor, às vezes a forma como ele está mexendo no celular ou está distraído com o celular, isso está gerando um problema para a empresa, porque o cliente não vai ser bem atendido e, além disso, o patrão vai perder também vendas e tem toda uma consequência disso. Então, ele vai ser demitido por justa causa. Como fazer a demissão por justa causa em situações como essa? Você não pode necessariamente demitir por justa causa diretamente no caso do exemplo do balconista. Mas casos mais sérios você pode, por exemplo, do operador. Os que não são tão graves, que não geraram risco, você pode advertir esse funcionário com um documento. Um papel, você faz uma advertência alertando ele.
E se o funcionário não quer assinar? Aquele funcionário mais rebelde, assim, sabe, doutor? Esse funcionário que não quer assinar, você pega então 2 testemunhas, 2 outros colaboradores que estiverem perto e eles assinam no lugar do funcionário e tem validade para a justiça. Então, nesses casos, a justiça tem sido bem rígida, Tem né? sido bem rígida. Antes, Nixon, alguns anos atrás não era tanto. Era mais difícil um caso de demissão por justa causa, né? Hoje em dia a É gente difícil tem conseguir reverter, né? isso. Hoje em dia tem sido mantida a maioria das demissões por justa causa. Nossa. Vamos de pergunta, então, doutor. Essa aqui é bem interessante e preocupante, essa. Estou enfrentando assédio no trabalho. Quais são as minhas opções legais? A pessoa que está sofrendo assédio, seja um homem ou mulher. Eu deduzo que se seja uma mulher, aqui não fala se é Isso assédio. é importante. Vamos pegar assim um gancho, né? O assédio e qualquer outro tipo de conduta inadequada do empresário também. Porque a gente falou antes do trabalhador, mas tem a conduta do empresário. Assédio, agressão, xingamento, discriminação. Tudo isso, o que eu sugiro, né? Hoje em dia existem vários meios de provas. O que seriam provas? É aquilo que é aceito em processo, como forma do juiz se convencer que aconteceu. Então, nós temos o WhatsApp, nós temos filmagem, fotos. Então, hoje, várias são as ferramentas de se provar se algo aconteceu ou deixou de acontecer. Então, esse tipo de caso de assédio, é preciso ter provas, né? Dependendo do tipo de assédio, assédio sexual, geralmente não é feito à vista de outras testemunhas. Às vezes a pessoa só tem a testemunha no celular, não tem mais nada além do celular. Porque são fatores que acontecem na intimidade. Então, esse tipo de conduta, a pessoa pode registrar através de WhatsApp, através de filmagem, e isso tem validade para a justiça, de forma que é possível ela pedir uma rescisão indireta. O que é rescisão indireta? É justamente o contrário. Não tem a justa causa para o funcionário que não obedece? É a justa causa ao contrário. O patrão que não cumpre a lei também, o funcionário não é obrigado a continuar na empresa. E o patrão tem que pagar todos os direitos. Esse é o chamado rescisão indireta. Nossa. Interessante. Pesado, né? Só pauleira, né? Só pauleira. Tem um outro aqui, mas essa aqui eu vou deixar para depois. Essa aqui é boa. Os funcionários, tem uns funcionários que são corretos e tem uns que são espertinhos, né? Tem essa aqui, ó. Estava de atestado e fui pra praia. A empresa me demitiu por justa causa. Consigo reverter? Se você foi pra praia passear, com certeza você não estava doente. Você vai me falar assim, não, mas eu estava doente e quis ir pra praia. Mas isso não combina. Você concorda que... Eu deduzo que essa pessoa colocou uma foto nas redes sociais, ou no Story, ou no WhatsApp, né? Que alguém da empresa viu e mostrou pro corpo de RH que essa pessoa estava em algum lugar. Hoje em dia tá na moda postar tudo que se faz, né? Então, a pessoa ali, por descuido, vai e posta que estava na praia com um atestado médico, não tem validade. Você sabia que tá acontecendo, sabe o que, Nixon? Tá tendo muita venda de atestado médico. Venda de atestado médico. E descarado, assim. Às vezes eu vejo umas coisas assim loucas. A pessoa põe até o perfil do Instagram, como achar, e às vezes até o WhatsApp. Então tá descarado isso. Isso é justa causa na certa. Justa causa na certa e é crime, né? E isso, além de ser crime. É crime. E reverter esquece, né, doutor? Reverter sem chance. Você que tá de atestado médico, você não pode fazer nada além do seu repouso. Do repouso. É o que se subentende, né? Então, você ir para a praia com atestado médico, supõe-se que você estava apto para trabalhar. E, naturalmente, você pode levar a justa causa. Entendi. Show de bola. Bacana aqui. Ó. Uma outra pergunta. A empresa mudou de filial. A empresa mudou de filial, mudou de local. A empresa mudou de local e pediu para todos os funcionários, todos os funcionários foram realocados para lá, a mais de 50 quilômetros da casa. A empresa tem que pagar alguma coisa para esse trabalhador? Não tem? Sabe de
alterou o contrato unilateralmente. Por exemplo, o endereço de trabalho era aqui em Alphaville e a empresa mudou lá para Sorocaba e não demitiu nenhum os funcionários e pediu para todo mundo ir para lá com o mesmo salário, com o mesmo tudo. Isso pode? A alteração de contrato de trabalho ela pode acontecer mediante um acordo, né? Então, se o empresário e o funcionário fizeram um acordo, estabeleceram um acordo, um aditivo de contrato de trabalho, é possível. Sim. Se não há esse aditivo, possivelmente ele vai ter direito a alguns benefícios. Existe, por exemplo, o chamado adicional de transferência, que é o equivalente em média a 25%, se eu não estou enganado, por esse tipo de situação. Então, é preciso avaliar se existe esse acordo e se esse acordo também não é tão prejudicial ao funcionário, porque ele pode entrar na justiça e pedir toda a condenação do período que ele ficou nesse local que ele está trabalhando. Que bacana, show de bola. Então, se for um contrato mudado unilateralmente só pelo lado da empresa, não pode. Tem que ser um acordo de ambas as partes. Tem que ser acordo. Todo contrato, em regra, se você vai alterar salário, horário de trabalho, tem que ser feito um aditivo. Porque senão você está infringindo. Você quebra uma expectativa entre as pessoas. Então, se eu crio uma expectativa para você trabalhar das 8 às 18, mas eu altero do nada para você trabalhar das 10 da noite até as 6 da manhã, naturalmente você fez uma alteração que prejudica a pessoa. Uma outra pergunta. Sofri um acidente de trabalho com sequelas. Quais os meus direitos à compensação? Olha, acidente de trabalho, ele enseja vários direitos. Eu vou trazer 3 exemplos de direitos para quem sofreu acidente de trabalho. Você tem direito a uma estabilidade provisória. O que é isso? Você tem direito a estar 12 meses na empresa após você estar apto. Ou seja, sofreu um acidente, tem um tempo de recuperação, a empresa te garantir no mínimo 1 ano de trabalho. Esse é o primeiro direito. O segundo direito, danos materiais. Ou seja, se desse acidente te trouxe uma limitação, uma sequela, você tem direito a uma indenização por danos materiais e, às vezes, pensionamento também, dentro da indenização por danos materiais. Porque vitalício ou não? Pode acontecer ser vitalício. Então, dependendo da gravidade do acidente, você, por exemplo, se você sofreu uma amputação de uma perna, você não pode mais desenvolver várias atividades que antes você fazia. E isso vai gerar um pensionamento por aquela sequela. Terceiro direito, danos morais. Se dessa sequela veio abalos psicológicos, deformidades, naturalmente você vai ter direito a danos morais. Nossa, então é um monte de danos que pode ocorrer por conta do acidente de trabalho. Acarreta um monte de danos morais. Direitos, vários direitos. Isso. Né? Acidente de trabalho são os processos mais caros no Brasil, né? Hoje no Brasil acontecem milhares de acidentes todos os anos. Eu recentemente fiz alguns vídeos. Inclusive, Nixon, essa eu tenho que falar pra galera. Você sabia que tem vídeo que a gente fez naquele prédio de construção e eu fui meio que cancelado? Não acredito. Sério? Tentaram, na verdade, mas não cheguei a ser cancelado. Esse povo, ele gosta de cancelar. Mimimi tá cheio da internet, né? Apareceu uns peritos, rapaz. Começou a falar que o que a gente tava falando não era consistente, que tinha que um perito e etc. Tal. A pessoa quer aparecer. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui para vocês. Quando a gente faz esse tipo de apresentação no Instagram, seja num prédio de construção, são situações ilustrativas. Naquele prédio que a gente estava, por exemplo, não estava havendo nenhum tipo de obra naquele momento. O lugar estava cercado de fiscais do trabalho. Inclusive, eu estava acompanhado de um perito, que era a pessoa que eu participava. E detalhe, gente, quando eu trago questões práticas, são questões que eu percebo todos os meses, todos os anos, das altas condenações que aquilo leva. Então, por exemplo, adicional de salubridade. Naturalmente que existem vários tipos de máscaras que podem inibir ou não o direito de adicional de salubridade, assim como protetor auricular, assim como vários outros itens de EPI. Então, a gente traz ilustrações para que você, seguidor, você
tenha consciência do que aquilo pode representar, do que é a falta de um advogado e de um perito, porque não acontece condenação sem uma avaliação técnica de um A perito. gente tenta levar de forma básica, de forma elucidar básico e leve, para que um leigo consiga entender, né? E eu tenho certeza que o doutor sabe que existem outras formas, gestão, não é EPI, entre outras coisas, mas é um vídeo para elucidar de forma prática, para aquele trabalhador que está sentado lá, que não utiliza máscara e que não recebe máscara, para ele saber o direito dele. E até pegando esse caminho aí, você já reconheceu insalubridade pela falta de máscara? Só porque não tinha máscara, por exemplo? Só porque não tinha máscara, não. Insalubridade, não. Por pó, por exemplo? Então, depende da exposição, sim. Se tivesse máscara, não haveria insalubridade. Sim, não haveria insalubridade. Então, quando a gente faz isso aí, fala assim, a falta de uma máscara é porque, realmente, se houvesse máscara, não haveria insalubridade, por exemplo. Dependendo da máscara, sim, com certeza. Dependendo da máscara, dependendo do protetor. Da luva. De uma simples luva. A exposição a simples luvas. Se eu tô mexendo com thinner, alguma outra coisa assim, se eu não fornecer a luva pro trabalhador, aquilo está no anexo 13 da NR15. E o bom é que você sabe até os números das NR, não sei. Então, se eu simplesmente não oferecer uma luva, pode acarretar numa insalubridade. Então, eu acompanhei o vídeo e você tenta elucidar de forma leve, clara, para aquele cara lá que está precisando do esclarecimento, de orientação, e não para grandes doutorados, não é nesse caso esse vídeo, né? É um vídeo esclarecedor. Tem muitos empresários no Brasil, eu acho que alguns peritos não sabem a realidade do Brasil, pelo jeito. Mas é só percorrer as ruas da cidade, de onde você estiver, que você vai ver muita gente montando negócio. E elas não têm instrução. E esse Instagram serve aqui para te ajudar. É isso aí. Vamos mais perguntas? Bora. Então tá bom. Vou pegar mais uma aqui do trabalhador. Posso ser demitido enquanto estou de... Opa, esse já foi, de licença médica. Fui demitido, a empresa não pagou meu aviso prévio. Só tá escrito aqui. Foi demitido e a empresa não pagou meu aviso prévio. E aí, a empresa deve pagar aviso prévio ou não? Eu deduzo aqui que ele não cumpriu o aviso prévio. Tá? Se foi demitido sem justa causa, a empresa tem que pagar o aviso prévio ou dar um aviso de aviso prévio para que a pessoa possa cumprir. Que tenha cumprido os dias de acordo com a legislação. Aí ela tem que cumprir os dias de acordo com a lei. Entendeu? Essa aqui é boa. Como posso contestar uma classificação de justa causa que não considere injusta? Eu volto a dizer, justa causa é uma situação que precisa ser muito bem avaliada. Se você acha que foi injustiçado com a justa causa, é preciso que você leve os seus documentos para um advogado trabalhista para que ele possa avaliar se isso está de acordo com o que a lei determina ou não. Se o empresário não aplicou de acordo com a lei, você talvez tenha o direito de reverter isso na justiça. Portanto, é necessária a figura do advogado para que ele possa entrar com uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho. Show de bola, bacana. Nós tivemos uma rodada agora de perguntas dos trabalhadores, né? Agora tem uma outra rodada aqui de perguntas dos empresários, grandes empresários de diversos segmentos, que têm dúvidas de direito do trabalho, porque, como você elucidou agora de pouco, às vezes, simples fato da gente contratar uma pessoa PJ achando que não tem vínculo empregatístico, daqui 5 anos é uma bola de neve que está caindo no nosso colo sem a gente saber, né? Bastante. Então, o que acontece? Muitos empresários, doutor, nós fazemos as coisas e não pensamos na área do direito. Contrato trabalhista, contratação PJ, não fornecer, pagar a hora extra correta, acima de tantos funcionários não colocar o ponto eletrônico, que depende da quantidade, nem serve mais assinatura, né? Tem a legislação para isso, por isso que tem isso. Então, muitas de nós, empresários, temos diversas dúvidas, e aqui você está aqui hoje para nos esclarecer. E uma delas, existe alguma
particularidade na legislação trabalhista, essa aqui é difícil, hein? Vamos ver. Quanto à contratação de funcionário estrangeiro. Olha, contratação de funcionário estrangeiro é necessário algumas avaliações, Nixon. Existem legislações específicas que eu não poderia mencionar agora, mas dependendo da situação, com certeza aquele trabalhador, aquele empresário vai ser alvo de uma fiscalização, né, da justiça. Ele pode levar uma multa altíssima por conta disso, inclusive ter o estabelecimento fechado por conta de contratação irregular, assim como menor de idade, né? Então, por exemplo, você pega os casos de menor de idade que não podem trabalhar e trabalham. Então, isso também vai gerar uma penalidade trabalhista. Show de bola. Essa aqui tá mais leve, doutor. Contrato com frequência trabalhadores temporários e freelancer. Como isso afeta meus deveres como empregador? Olha, é uma linha bem tênue essa, porque freelancer, né, é uma figura que é muito usada, né? Existem muitos freelancers em salões de festas, Sim. eventos. Isso, eu queria abordar isso pegando esse gancho dessa pergunta, esse gancho para a gente elucidar aqui, criar um contexto. Eu trabalhei diversos anos quando eu era mais jovem, numa empresa do segmento de eventos, né? E eu trabalhava quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e às vezes segunda-feira, né? Que começava os eventos de formaturas, baile de formatura, entre outros. Colação de grau, que começava na quarta-feira, sexta, sábado, domingo eram os bailes de formatura. Eu não fui registrado, eu era contratado como freelancer. Chegava no final do mês, eu pegava o cheque, não era nominal, eu pegava lá e eu nunca fui registrado. Isso é considerado freelancer. E isso, qual que são os deveres do empresário contratar uma pessoa assim, né? Olha, o que ele está exposto? Da forma como você contou esse seu caso, possivelmente você teria um reconhecimento na Justiça do Trabalho como um funcionário. Por quê? Muitos foram os dias que você trabalhava de forma contínua. Que basicamente é assim. A lei estabelece algumas regras. E uma delas, por exemplo, é a continuidade. Se você é uma pessoa que trabalha todos os dias, cumpre horário e ganha por isso, você está na condição de funcionário. O que vai fazer você não estar na condição de funcionário e sim um freelancer? Essa alternância, a liberdade que a pessoa tem de poder ir ou não ir trabalhar, são fatores que fazem a pessoa ser freelancer, assim como representante comercial. Então, se a pessoa ela cumpre horário, ela trabalha muitos dias durante a semana, que a semana tem 7 dias, sim. Então nesse seu caso, praticamente era 5, 6 dias trabalhando direto. 5 dias, de quarta a domingo, certeza. Se nesse trabalho, possivelmente você teria um direito de reconhecimento de vínculo trabalhista. Nós atendemos um caso que uma empresa de salão de festas pagou o equivalente a R$1,5 milhão para uma freelancer cozinheira. Nossa. Isso, mais de 1 milhão, doutor? Mais de 1 milhão. O imóvel estava indo a leilão, inclusive. Por que isso? Isso estava na condição, quebrar uma empresa. Quebra a empresa. Alguns cuidados que todo empresário deve ter nesse tipo de situações. Tem que ter um contrato com todos os freelancers. Eu sei que é chato, cansativo, pegar a assinatura de todo mundo, ainda dependendo de quantidade de freelancers que você tem. Mas é necessário. Hoje em dia você pode pegar a assinatura pelo celular. Você faz um contrato digital e pega a assinatura. Então, hoje existem muito mais facilidade de você fazer isso. Segundo ponto, observe se esse freelancer está indo todos os dias trabalhar. Se estiver indo todos os dias trabalhar, a chance de você levar uma condenação é altíssima. Porque ali você tem funcionário e não freelancer. Então, a legislação trabalhista ela foi feita para garantir esses direitos aos trabalhadores. E não para a gente viver num país sem lei. É preciso saber todas essas peculiaridades para você não sofrer uma condenação altíssima. Ações de freelancers são altas, viu, Nixon? Nossa, é bacana também. Doutor, como as leis trabalhistas se aplicam ao trabalho remoto ou ao home office? Especialmente em relação às horas extras e direitos trabalhistas. Olha que legal essa pergunta. É que o home office, o trabalho remoto, depois da pandemia, mudou toda a nossa estrutura de trabalho. Praticamente o ano de 2020 foi 70% dos trabalhos administrativos tudo remoto. Na verdade, o que a gente percebe é uma construção entre os juízes, porque
como eu disse, existe a lei e existe o que acontece no mundo. E o mundo sempre está em evolução. Com a pandemia, a gente passou a ter trabalhos em home office. Isso foi aceito. Agora, está cabendo aos tribunais e aos juízes regulamentar isso num consenso. É como, por exemplo, eu e você aqui, Nicos. A gente teria que entrar num consenso como juízes ou desembargadores para então julgar esses casos. E naturalmente, se a pessoa trabalha em home office, mas em larga escala, por exemplo, ela tem que cumprir lá atividades que passem das 8 horas por dia, por exemplo, possivelmente ele possa ter direito a horas extras, ainda que home office. Por quê? É possível, às vezes, demonstrar por registro de e-mails, WhatsApp. Então, várias são as formas hoje de você registrar o trabalho. Então, esse é um cuidado que o empresário tem que ter e o trabalhador ficar atento se é isso que está acontecendo com ele e avaliar com um advogado especializado em direito do trabalho para verificar se existem alguns direitos aí incutidos. Entendi. Bacana. Só pergunta brava e as respostas maravilhosas. Isso aí, doutor. Empresários aí que tem essa jornada, pequenos, médios empresários até grandes. O que você orienta, doutor? Ter um advogado mensalmente para cuidar todas as causas trabalhistas, ou ter um advogado freelance? Aconteceu a ocorrência, aconteceu a ação trabalhista, procurar um advogado ou contratar. O que você recomenda para esses empresários? Muito boa pergunta. O que eu recomendo para você, empresário? Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa dentro do equilíbrio. Você, pequeno empresário, às vezes você não tem condição de pagar um advogado todo mês. Se você não tem essa condição, contrate um advogado, pelo menos para uma consultoria específica, para você avaliar quais são os riscos do seu negócio, o que você pode fazer para blindar o seu negócio, quais são todas as condenações envolvidas naquele segmento. Pelo menos essa consultoria, você vai ter uma visão do que você precisa fazer, né? E caso surja algum problema, aí então contrata como se fosse um freelancer pelo serviço. Mas se você é um empresário que já está em crescimento, você já tem um negócio que está rodando e você está ampliando seu negócio, é necessário você ter um advogado, um escritório, na verdade, de advocacia, que faça toda a defesa e a prevenção. Porque é essa prevenção que faz você não pagar altas indenizações. Eu vou colocar depois aqui algumas indenizações trabalhistas para a pessoa ver o peso disso. E aqui eu estou falando trabalhista, nós temos tributário, impostos altíssimos que os advogados, que os empresários estão pagando e os escritórios estão fazendo a restituição disso aí. Já fiz reuniões, inclusive, com advogados dessa área. Então é necessário esses escritórios para fazer a contenção e a blindagem. Você sabia que o Mercado Livre é referência em contratação de bons advogados? Porque o Mercado Livre, qual que é a ideia do Mercado Livre? É a entrega imediata. É você comprar e receber no máximo 24, 48 horas. E é por isso que o Mercado Livre, ele cada dia cresce mais. E é por isso que o Mercado Livre está investindo em frotas. Eu estava andando aqui em Alphaville e vi carro elétrico, caminhão elétrico do Mercado Livre. Ou seja, pensando nisso, na efetividade, é óbvio que eles precisaram criar uma estrutura jurídica para isso. Eu participei de um evento aqui em São Paulo que foi abordado esse tema. E o escritório do Mercado Livre, inclusive, falou sobre isso. Então, eles criam toda uma estrutura para não gerar um passivo de consumidor. Vou te dar um exemplo. Você está vendendo lá uma coisa de R$100, um produto de R$100 no Mercado Livre. E esse produto não chegou. Se esse produto não chega, pode gerar uma quebra de expectativa para o consumidor. Essa quebra de expectativa pode gerar indenização por dano moral, que em média está entre R$2 a R$5.000. Você imagina isso larga em escala, Nixon. Então, você imagine aí 100, 200, 1.000 pessoas recebendo em atraso o pedido e levando essas condenações, que é o que acontece com as companhias aéreas, né? Naturalmente, não ia ter mais referência ao Mercado Livre. Então, como eles primam por essa efetividade, eles têm um jurídico que eles atuam de forma muito preventiva para evitar esse tipo de condenação e inviabilizar o negócio, porque muitas condenações vão inviabilizar o negócio naturalmente.
Com certeza. Poxa, show de bola, cara. Muito elucidade esse caso de dicas para os Os empresários aí. empresários. E pra gente finalizar, cara, que dica você dá, o sucesso que você tem, a longa carreira como advogado, para as pessoas que estão se formando agora, os novos advogados, que recém-formados, que almejam o sucesso, almejam ter a experiência que você tem, né? Como que essas pessoas podem... Que dica você dá para essas pessoas que estão começando agora? Porque sai da faculdade crua. E por trás de um advogado tem um grande empresário. Porque não adianta só ter apenas o diploma e ter um registro da OAB. Tem que ser um empresário, senão não consegue alavancar. Que dica você dá para essas pessoas que estão começando agora para alcançar, né? E aproveita uma mentoria com o Dr. Paulo Corrales. Eu vou falar aqui, Nixon, a dica, mas antes eu gostaria de falar sobre as unidades hoje do nosso escritório. Opa, que bacana. Então, assim, a Paulo Corrales nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e lá eu comecei como advogado, como todo mundo começa, de forma muito difícil, com muita dificuldade, mas eu fui vencendo, entendendo qual eram as minhas habilidades como advogado, e então eu fui montando as minhas estruturas. Montei a sede própria, ou seja, a gente comprou a sede na capital de Mato Grosso do Sul, que hoje possui 1 milhão e pouco de habitantes, a capital só, que é Campo Grande, e também montei algumas cidades no interior. Agora a gente está em expansão para Alphaville, São Paulo. Estamos com uma sede, um duplex de mais 75 metros quadrados na melhor região de Alphaville, para fazer uma mesa de negócios, onde vai haver um atendimento especializado e uma estrutura de podcast para gravação de conteúdo jurídico e relacionado ao empreendedorismo, porque aqui em Alphaville se concentra hoje as mesas de negócios. E pensando nisso, eu me antecipei para trazer uma estrutura para cá também. Além disso, nós estamos em expansão para Fortaleza, Ribeirão Preto e outras cidades, em parcerias com outros advogados. Então essa é hoje a estrutura da Paulo Corrales. E respondendo a sua pergunta dos advogados, todo advogado ele precisa primeiro identificar quais são as dores dos clientes. Não adianta você ficar parado pensando que não pode fazer isso ou pode fazer aquilo. Vá na rua, entra no Instagram, entra no YouTube, no TikTok, identifica o que as pessoas estão passando de dificuldade. A partir do momento que você identifica quais são essas dificuldades das pessoas, um atraso de voo, por exemplo, uma multa indevida e por aí vai, você pode se especializar nesse assunto e vender o seu serviço. Naturalmente você vai ter clientes e naturalmente você vai receber honorários. Show de bola. Maravilha, obrigado pela participação aí, pelos esclarecimentos, né? Foi muito válido para os trabalhadores, para os empresários, para os advogados que estão começando aí a vida, né, na área do direito, né? Poder ouvir com clareza o advogado de sucesso que é você aí, a empresa de sucesso que é a Paulo Corrales Advogados, né? Agradeço pela sua participação. Obrigado, Paulo. Agradeço. Obrigado, Nixon. Quem quiser me seguir, @dr.paulocorrales. Segue lá a gente no Instagram. Você vai participar e presenciar vários conteúdos como esse. Pessoal, e você que está precisando de um advogado trabalhista, você empresário ou trabalhador, Paulo Corrales Advocacia, a melhor empresa do ramo do direito. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Fortaleza, Brasil inteiro praticamente. Então conta com Paulo Corrales Advocacia.